Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Oi, Karina, tudo bem? Prazer estar com você em mais esse momento. Muito feliz aqui. Você é o meu primeiro convidado do podcast Musculatura Espiritual e a gente vai estar falando aí sobre um tema muito especial. Fico muito feliz que você esteja aqui hoje, compartilhando aí toda a sua sabedoria, seus estudos, né? E seja muito bem-vindo. Que responsabilidade, não é mesmo? Então, olha, eu vou te apresentar aqui, né? Eu acho incrível, né? Porque a gente vai falar sobre o livro A Biologia da Crença. E você e o Bruce Lipton, que é o autor do livro, vocês têm a mesma formação, né? Vocês são biólogos, doutor em biologia celular e molecular por formação. Você também é professor, palestrante. Eu sei que você faz um lindo trabalho no Centro Espiritual Bezerra de Menezes, aqui em Miami, né? O Marcelo também mora aqui em Miami, é um grande amigo, de toda a minha família, e é muito especial tê-lo aqui para poder dividir, um pouco dos encantos desse livro. Pode ter certeza, Karina, que o prazer e a alegria é toda minha, porque falar de um tema que me encanta com uma pessoa tão querida é a junção exatamente daquilo que a gente pode realmente melhor desejar para a nossa transmissão de ideias, pensamentos e sentimentos. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Ó, então, primeiramente, eu queria que você contasse um pouco como que esse livro chegou até você. Como que ele entrou na sua vida? Muito interessante a pergunta, porque alguns anos atrás, no Centro Espírita Leão Denis, lá em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, casa espírita aonde eu praticamente, né, iniciei todos os meus trabalhos em torno da doutrina espírita, onde eu fui estudar espiritismo, Uhum. embora já desde 1986 já tinha sido introduzido na doutrina, mas efetivamente eu digo que o marco na minha vida é antes e depois o Centro Espírita Leão Denis. Muito Uau. bem. Certo momento, lá dos nossos trabalhos, porque no Centro Espírita Leão Denis a gente tem um curso chamado Espiritismo e Genética. Uau. E uma companheira que coordenava comigo esse curso, a Alda Cunha, ela me procurou e disse assim: Você já viu um novo livro que está um best-seller aí, um livro muito badalado de um companheiro nosso, né, chamado Bruce Lipton? Eu falei: Não, ainda não tive a informação. Ela falou: Pois dê só uma olhada nele, porque você vai gostar muito. E ela me presenteou com o livro. E Uhum. foi questão assim de ler em Você poucas horas. devorou o livro, né? Você devorou. Exatamente. Então, assim, foi um livro muito importante à época, porque os fundamentos que a gente procura trabalhar dentro dos conhecimentos da ciência, aliado ao conhecimento das ideias espíritas, esse Uhum. livro ele coaduna, ele converge muitos pontos, o que se torna muito fácil para quem não é espírita poder compreender a forma como ele traz, a visão como ele traz de todas essas questões, né, da epigenética, da memória celular, do comportamento celular e principalmente do poder da mente sobre a célula. Então, Uhum. ajudou bastante. A gente utiliza muito em vários estudos esse livro. Realmente é um material muito valioso para nós. Não, maravilhoso. Ele é um encontro, né, da ciência com a espiritualidade, né? Ele é o encontro da Exato, matéria com o milagre, com a consciência. exato. Maravilhoso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua experiência com o livro. Uhum, Eu sei que você tem experiência prática também, né, uhum. ajudando pessoas, cada um, né, nos seus processos de cura, de ressignificação de crenças. E a gente sabe o quanto é difícil, né, mudar uma crença.
Por que que é exato. tão difícil a gente mudar uma crença, assim, olhando a partir de um ângulo celular mesmo, biológico, né? Uhum, E a gente escuta muito, a gente tem as crenças nos impedem, né, de viver uma vida com mais verdade, mais alinhada com quem realmente nós somos. Então, se você puder falar um pouquinho, né, dessa questão da crença com a célula, com a biologia. sim, claro. Essa pergunta ela é muito importante porque, via de regra, a grande maioria de nós caminha de uma forma um pouco paradigmática, ou seja, a Uhum, gente estabelece padrões e a gente não avalia a representatividade desses padrões. A gente simplesmente reedita ou refaz determinados comportamentos, repete determinadas atitudes e nós não uhum, nos damos conta. O que, que tem de muito importante nesse livro, e antes de responder diretamente da grande dificuldade que se tem uma pessoa de mudar a sua crença, os seus valores, as suas verdades. O que tem de valioso é que ele consegue demonstrar de uma maneira bem prática, bem direta, como que duas matérias de densidade ou de padrão vibratório ou de natureza, podemos assim dizer, diferente como o nosso corpo físico e a nossa mente, elas estão intimamente associadas. E a nossa responsabilidade justamente naquilo que nós produzimos em termos de uhum, pensamento. Então, ele fundamenta tudo isso de uma forma clara, direta, objetiva, científica e acrescentando um ponto muito importante que a física quântica veio contribuir significativamente para o entendimento de toda essa dinâmica, né? De como que você atua, por exemplo, no universo celular através da matéria sutil que é o pensamento, uhum, modificando assim a célula. E por que, que a gente tem dificuldade, né, de modificar uma crença? Porque eu comecei a escrever um livro e eu tenho plena convicção de que antes que eu retorne ao mundo espiritual eu vou concluir esse livro. Ele se chama A uhum. Bioquímica do Vício. Nossos Uau. comportamentos eles são muito pautados na construção, né, física e no modelo de ideias e pensamentos que nós vamos estabelecendo ao longo da nossa caminhada. Isso Uhum. levando em consideração a presente existência e levando também e principalmente em consideração as múltiplas existências anteriores. Toda a O que, nossa que é bagagem, né? toda a Das nossa nossas bagagem? outras Exatamente. existências, vidas. Exatamente. Ao encarnar, a gente, digamos assim, imprime na nossa estrutura física todo esse conjunto, todo esse arcabouço energético de construção, né, que foi Uhum, estabelecido durante muito tempo. Então, o seu organismo ele já começa a receber toda essa impressão magnética, toda essa energia que vem do espírito e vai amalgamando, ou seja, vai se estabelecendo, vai se estruturando. Então, o seu organismo ele começa a responder de acordo com os impulsos energéticos, a maneira como você pensa, a maneira como você uhum, sente, a maneira como você vibra. Então, se alguém tem um pensamento, né, já bem estruturado, bem consolidado, de que eu nasci assim e eu não vou mudar, ela já está impregnando e já está impactando na sua uhum. organização física essa ideia, esse pensamento. Por isso se torna tão difícil a mudança, porque passa a ser também uma estruturação do seu organismo físico. Uau. Existem correntes da neurociência hoje, né, que falam claramente das redes neurais que Uhum, são construídas, ou seja, as ligações que os neurônios se estabelecem e vão construindo fibras nervosas para determinados comportamentos, para determinadas emoções, para determinadas atitudes. Então, se torna cada vez mais difícil a gente alterar algo que
vai além do nosso psiquismo, da maneira como a gente pensa, Sim. da maneira como a gente sente, mas também como o nosso organismo responde a tudo isso. Então, Ó. assim, é bastante complexa o Uhum. entendimento disso, mas partindo da ideia da nossa relação mente-corpo e de como a energia do nosso pensamento pode atuar, se eu não modifico a minha forma de pensar, eu vou manter sempre aquela linguagem ou aquela informação de que, olha, a célula continue agindo dessa maneira, porque não há necessidade de ser diferente, de fazer nada diferente. E assim a pessoa se mantém durante muito tempo, Karina. E fica, né, no piloto automático, que a gente vê muito hoje em dia, né, a gente no piloto automático, né, fazendo ali aquelas repetições, algumas boas, outras não tão boas, de acordo com esse programa que foi instalado ali, né, impregnado ali nas nossas células. Exato. Nossa, realmente é muito difícil mudar a crença, né? Mas é possível. A boa notícia é que é possível, né? Ele, através dos estudos do Bruce, né? Ele foi o precursor da epigenética. Uhum, uhum. Então, tudo bem, você vem com toda essa carga, né? Mas o seu estilo de vida, o seu livre-arbítrio, ele vai apertar o gatilho ou não, ou ele vai silenciar aquele gatilho. Exatamente, porque existe uma coisa muito importante que é a linguagem, a comunicação, que a matéria mental, ou seja, o que nós produzimos pela mente, atua a maneira como ela se comunica, a maneira como ela interage, né? A gente Uhum, fala a interface biológica, ou seja, a energia ela está em pleno contato com a nossa estrutura mais íntima, né? A nossa estrutura celular mais íntima. E também o que a gente produz em termos de todo o nosso sistema neuroendócrino, ele é uhum. transformado em produções, em substâncias hormonais. Então, essas substâncias elas percorrem a corrente sanguínea e elas vão encontrando na célula essa, digamos assim, essa tela de projeção. Mais ou menos assim, é como se eu fosse um carteiro e fosse Uhum. de porta em porta batendo para entregar uma mensagem. E aí, quando eu chego na porta dessa casa, desse local, a pessoa olha e fala: não, essa mensagem não é para mim, eu não aceito. E aí eu saio com a mensagem e vou embora. Então, assim que muitas vezes um pensamento ele encontra refração no próprio indivíduo. Por quê? Porque ele está acostumado a pensar daquela maneira por tanto tempo que quando surge uma nova ideia, uma nova mensagem, uma nova linguagem, as suas células se recusam a receber aquela Rejeitam, informação. né? Elas Rejeitam. rejeitam, é, Exatamente. Por isso é tão rejeitam. difícil, Karina. E aí precisa, eu imagino, assim, de muito trabalho consciente e inconsciente, né, com a nossa mente consciente, com a nossa mente inconsciente, para formar esses novos caminhos neurais. Eu acho que isso é a plasticidade, né? É a Neuroplasticidade. capacidade da gente desenvolver novos caminhos e, com isso, começar a fazer essa mudança das nossas crenças, do nosso padrão de comportamento. Porque o que a gente mais vê, né? Todo mundo sabe, olha, fazer exercício físico é necessário, né? Um hábito, né? Trazer um novo hábito. Mas a maioria das pessoas não seguem, né? Ou então, assim, quando é uma segunda-feira ou no começo do ano, né? A gente está com aquele gás ali, uau, eu vou mudar isso, eu vou trazer um novo hábito para minha vida. Mas quando a gente for ver, assim, meio que vai virando um funil, né? Você começa ali Exato. com uma série de novos hábitos, mas você não consegue levar aquilo consistentemente para o médio e longo prazo, acaba sendo interrompido. Exatamente. Você, como uma pessoa antenada, né, estudiosa, procura sempre se aprofundar nos conhecimentos do poder da mente, de como tudo isso atua. Você trouxe um termo, né, muito utilizado nos dias atuais pela neurociência, que é a neuroplasticidade. A Uhum, neuroplasticidade nada mais é, conceitualmente, do que a capacidade de um neurônio aprender. Ou seja,
o caminho que ele constrói, ele pode ser reorganizado, reestruturado. Então, quando alguém pergunta assim, como mudar uma crença, né? E como me reprogramar para tudo isso, Uhum, primeira coisa que eu preciso ter a convicção que não vai ser fácil, porque isso já está muito estruturado em mim. Então uhum, eu preciso identificar em mim tal necessidade, preciso ter uma forte resolução, ou seja, uma vontade imperativa que realmente queira produzir resultados diferentes e começar a adotar posturas que vão fazendo com que, de pouco a pouco, eu reprograme a minha célula. uhum, Aquela mensagem que eu bati na porta como carteiro, né? Que são os elementos da nossa corrente sanguínea, né? Que funcionam aí como tais carteiros. E chega na minha célula e ela não reconhece, à medida que eu vou procurando mudar a minha forma de pensar, eu uhum, vou ajustando essas permeabilidades da membrana plasmática. O que isso uau, significa, Marcelo? Membrana plasmática, no próprio livro do Bruce, ele fala muito bem sobre ela e ele explica aonde está a inteligência da célula, que pensava-se estar no núcleo, ou seja, as informações todas elas sendo administradas, né, toda a gestão da célula partindo do núcleo, quando na verdade parte de uma estrutura que inclusive envolve o núcleo, que é a membrana plasmática. E ela que faz esse reconhecimento das substâncias que vão ou não entrar. Então, para quem está nos ouvindo, né, que não tem conhecimento, para ficar fácil o entendimento, acontece o seguinte: quando eu preciso expressar um caráter, né, eu faço isso de uma maneira que é através da síntese de proteína na célula. A célula produz uma proteína específica que vai estabelecer aquele padrão de caráter. Quando eu estou formando meu organismo, por exemplo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, a cor do meu cabelo, a minha estatura, a minha formação óssea, são informações, ou seja, são caracteres que a minha célula vai produzindo substâncias e vai se organizando dessa maneira. Por exemplo, quando eu me desequilibro, quando eu energeticamente estou em desequilíbrio, a informação que eu emito para as minhas células é que há um certo desajuste. E ela começa, então, a perder o seu caminho, a sua forma de produzir a síntese proteica. E aí gera uma disfunção que vai levar a um tipo de doença, de enfermidade, por exemplo. uhum, Então, para que a gente mude isso, a gente precisa verdadeiramente mudar o padrão nosso de pensamento. Tem um sim, livro que eu gosto muito, chamado O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Leon Denis é um filósofo francês, né, que trouxe obras assim valiosas. Ele é o consolidador, ele é conhecido como consolidador do espiritismo no mundo, né? Ele uhum, seria o plano B do Allan Kardec, como os uhum, espíritos nos revelam. E ele diz o seguinte: o pensamento é criador, ele cria o tempo todo, ele está produzindo o tempo todo. Se nós não disciplinarmos o nosso pensamento, orientando para que sentido, né, nós queremos dar, nós ficamos refém, né, desse pensamento e, consequentemente, nós sofremos os efeitos naturais disso. Então, assim, qualquer mudança, cara, exige realmente um emprego da vontade, uma sim, determinação e uma mudança significativa da forma como eu penso, como eu sinto e como eu percebo as coisas. sim. Nossa, as crianças elas realmente controlam a nossa biologia, né, e a gente estando num estado mais consciente, sabendo que é uma reconstrução, junto com uma construção, que leva tempo, porque a gente, nessa vida moderna, a gente quer soluções imediatas, né, você não quer fazer o trabalho que é necessário ali.
para, às vezes, fazer uma mudança de crença, você tem que entrar em contato com uma emoção que te traz uma dor, né? Você tem que dissolver Exato. ali um nó energético, uma emoção, e no livro ele fala que a linguagem são as emoções. Exatamente isso. Exatamente isso. Quando eu me emociono, eu produzo uma determinada proteína Uhum, específica que ela é imediatamente reconhecida pelas demais células, que ativam todo um mecanismo, né? Todo um uhum, efeito cascata que vai então sendo disseminado pelo nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu recebo uma notícia muito boa, eu ativo, né, mecanismos que vão produzir substâncias específicas que vão mandando mensagem para o cérebro do quanto isso é bom e, consequentemente, o quanto eu devo produzir mais e mais. E aí eu estabeleço, assim, esse mecanismo de comunicação e as células elas vão reagindo dentro desse mecanismo que eu estabeleço. é incrível, né, você está abastecendo as suas células, com um padrão vibratório muito elevado, né. A Por estar nesse padrão vibratório, as células elas acabam sendo alimentadas, né, ou produzem Exatamente. essa substância e acaba sendo um efeito dominó muito positivo, né. Eu acho que é por isso que quando a gente vibra na gratidão, a gratidão acredito que abaixo do amor incondicional, é uma das vibrações mais elevadas, né, de frequência vibratória, e é uma forma rapidamente da gente mudar o nosso padrão vibratório. Se você está ali com uma raiva, com uma angústia, às vezes, né, acontece, faz parte da vida, né, a impermanência da vida. Então, uma forma de você quebrar esse ciclo é rapidamente você pausar, vibrar na gratidão, você automaticamente você começa a se sentir melhor. É quase que uma magia ali que acontece, né? Você mudando a sua emoção, você reproduzindo uma emoção, você muda a sua biologia. E o mais legal de tudo isso, cara, é que isso já é cientificamente comprovado. Por Comprovado. quê? Não. Porque você, a partir de estudos estatísticos, você começa a despertar o interesse da comunidade científica para poder identificar qual o elemento causador daquele padrão, né, de comportamento. Então, primeiro observou-se que as pessoas que tinham fé e que oravam, elas tinham um poder de recuperação muito maior do que as outras. E isso, estatisticamente, né, se pesquisava, Uhum. se colocava dentro de um determinado grupo, submetia aquelas pessoas a determinadas condições, né? Umas recebendo visitas de grupos de amigos, fazendo preces, e outra sem absolutamente ter o menor contato, vivendo insuladas, e aí se observava os resultantes, né? E se fazia exame clínico de sangue, Uau, de urina, o tempo todo, de batimento cardíaco, isso era, digamos assim, aferido, né? Como o corpo ia reagindo. Ao final, se encontrava um resultado assim considerável dessas diferenças. Aí eles incrível. perguntaram, né? Os cientistas perguntaram, o que leva a isso? O que está acontecendo no organismo dessas pessoas que estão se submetendo, né, à prece, à oração, à gratidão, como você colocou muito Uhum. bem? O que está acontecendo nessas pessoas? E aí começaram a fazer dosagens hormonais, dosagens de substância, e foram mapeando quais as substâncias que estavam tendo receptividade nos seus tecidos, nos seus órgãos, nas suas Uau, células. incrível. Então, essa receptividade, ela começou a ser identificada exatamente no poder da mente gerando, né, substâncias no organismo que são sentidas pelas células e modificando assim o seu padrão, né, o seu padrão de síntese proteica, o seu padrão de comunicação, o seu padrão de resposta, ou seja, você modificando a sua estrutura física a partir do seu pensamento. Eu repito,
isso já são resultados científicos comprovados. Isso não é religião, isso Incrível, é. não são Para os ideias céticos, né? É para os importante céticos, para os céticos. exato, Ai, mas a ciência. Isso é eu tenho, às vezes, conversando com amigos, mas é cientificamente provado? É comprovado? Tem os exatamente, céticos. cara, exato. Com certeza. Não, e você falou uma palavra agora que ficou comigo, é de reprogramar, de fazer aquela mudança ali. Aí me veio uma questão assim, a gente tem que fazer, isso acaba sendo uma faxina interna, né, que a gente está Uhum, fazendo. uhum, E olhando do ponto de vista físico, às vezes, né, quando você, imagina assim, você vai fazer uma obra, né, e aí você vê aquele projeto ali, e você fala, uau, que incrível, né? Você consegue enxergar como que aquilo vai ficar. Só que uhum, aí, quando você está ali no meio da obra, quem já passou por obra sabe o quanto é desesperador. Porque é uma exato, bagunça, é um quebra-quebra, você não consegue ver a luz no fim do túnel, né? É, exato. dói, machuca, incomoda. E é tão importante a gente entender que o nosso, né, no nosso processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e espiritual, a gente vai estar passando por uma faxina interna e vai doer. Então, fazendo essa analogia com a obra, né, depois, quando finaliza, você realmente você consegue ver como ficou lindo, como ficou harmonioso e bonito. Então, Porém, porém, durante o processo você não consegue identificar isso, né? Você não só vê o consegue. lado, né, o lado dificultador dos problemas, das situações que você tem que sobrepor, né? É, você tem que sentir a cabeça ali, sabe, debaixo da água para ver a luz, né? Confiar, aí acho que entra a confiança, né? Você trazer a oração, você trazer essa, independente, né, de religião, essa força, essa inteligência divina que está por trás de tudo para Exato. ajudar a passar por esse momento ali da faxina, do quebra-quebra, da obra, de puxa o band-aid, joga o mertiolate ali, porque vai doer, Uhum. para poder ressignificar e realmente reprogramar no nível celular. Exatamente, exatamente isso. E é muito importante, né, quando a gente fala sobre esse nível de ação, né, de poder que a mente tem, é sempre muito importante a gente entender que existem leis naturais que regem o universo, existem Uhum, forças atuantes. Por exemplo, né, a eletricidade é uma força magistral, né, que a ciência já conhece. Mas existem outras tantas que elas passam desapercebido pela ciência que tem objeções, uhum. que é refratária, né? Que é a ciência, o conhecimento da força do magnetismo. Uau. Então, a força, a ação magnética, por exemplo, a ciência compreende o que é um campo magnético exercido por um ímã, por exemplo. Né? A Terra tem o Uhum, seu campo magnético, os minerais têm o seu campo magnético, né? Nós temos o nosso campo magnético. E entender a forma como esse campo magnético ele pode ser afetado é algo extremamente importante, né, como princípio para essa modificação. Então, lá, né, no meado de século XIX, existia um pesquisador chamado Mesmer, que ele estudou magnetismo. Só que ele uhum, estudou magnetismo pessoal, ou seja, né, o magnetismo animal e o magnetismo pessoal, no sentido de como alguém pode usar a sua força magnética no controle, no domínio de outras pessoas, porque uhum. se usava muito, né, como terapia o hipnotismo. Sim. Então, mas basicamente esse fenômeno ele não era muito bem esclarecido para nós, até que nós tivemos a possibilidade, né, através da revelação espírita, através da codificação espírita, de entender um pouco mais o que representa para nós o magnetismo.
O magnetismo é a base, é a bússola, é onde está toda a transformação, a modificação possível que uma matéria possa sofrer. Então, eu Uhum, entendendo um pouco mais de como eu emprego, né, o que é o magnetismo e como empregar essa força, eu posso claramente compreender que não são fenômenos sobrenaturais, não são uhum. fenômenos milagrosos, são fenômenos que estão aí nas leis da natureza e que podem ser claramente identificados. Então, assim, existem muitos estudos acerca disso que realmente vale a pena aqueles que têm interesse, que se dedicam a ir em busca dessa compreensão de Uhum. tudo isso. Esse magnetismo, ele é esse campo que a gente escuta das infinitas possibilidades, é, Sim, da, que a física quântica fala muito, né? Quando você começa a se aprofundar de infinitas possibilidades, e de fato é uma lei universal, né? Assim como a gente tem a lei da exatamente. gravidade, é uma lei. É uma lei. E ela é quem, por exemplo, né, organiza a matéria dentro da força de atração, da força de Uhum, repulsão. Você tem ali, né, quando a gente, por exemplo, faz aqueles experimentos de criança, né, de pegar um ímã uhum. e botar na geladeira, aí a gente muda a posição do ímã e de repente a gente quer encostar o ímã e sente uma força contrária, né, como que empurrando, aí você fala, ué, o Sim. que está acontecendo, né? Exatamente. O que você tem ali é um campo magnético que, dependendo da polarização dele, ou seja, do direcionamento dos elétrons do átomo, ele vai ser atraído. Se você Uhum. inverte ele, você modifica a posição, ele gera um campo magnético refratário, ou seja, um campo magnético que vai repelir. E isso se aplica a tudo, porque a Uau. gente também não, na nossa relação, né, com as pessoas, a gente não tem aquelas que a gente se sente atraídas Super. magneticamente. Nossa, acontece muito, né? Muito, muito, Exatamente, muito. exatamente. Então, a base da compreensão de tudo isso está no estudo, passa pelo estudo do magnetismo. E isso tudo na estrutura da célula também é muito, muito importante, esse mecanismo de ação na célula, que é o que Bruce fala um pouco quando ele entra na parte da física quântica. Ele dá alguns exemplos assim bem interessantes no livro, que vale a pena a gente dar uma olhada. Uhum. Eu lembro de um estudo que ele tem no livro e eu já li em outros livros e até em outras aulas na época da faculdade. Aquele estudo é super conhecido dos cães quando toca o sino, que ele já, acho que o treinador, ele tocava um sino, quando ele tocava um sino era hora de alimentar os cães, né? Aí ele Uhum. sempre dava comida, tocava o sino, aí tocava de novo, dava comida no dia seguinte. E aí eles já estavam tão habituados, aquilo já tinha virado um hábito, né, de fazer a ligação do sino, eu vou receber comida, que Uhum. quando eles não recebiam a comida, eles salivavam. Você vê a inteligência, é muito louco assim, o corpo recebia Exatamente. aquele sinal, aquele programa de que, ok, é a hora da comida, então vamos começar a salivar. Só que aí ele fez os experimentos onde ele não dava a comida para os cães, né? E, Uhum. e obviamente assim, o nosso nível de consciência ele é mais expandido do que o dos Total. animais. Então, é muito mais potente para a gente, né, compreender essa relação. Então, é muito importante esse exemplo que você trouxe, porque qual a nossa principal diferença para os animais? A nossa principal diferença para os animais é que nós temos pensamento contínuo e nós temos vida moral, ou seja, nós podemos compreender, né, o universo dentro de uma outra ótica. Nos animais, essa relação, primeiro que o pensamento é fragmentário e depois que a relação é muito mais biológica, é muito mais física, é muito mais Uhum, mecânica. Então, esse exemplo de você ativar um padrão, né? E isso é muito feito
em etologia, né? É muito feito em grupos, por exemplo, de estudantes de psicologia que estudam behaviorismo, né? Comportamento, e usam esses experimentos como base. Você vê claramente que a resposta orgânica ela é dada a partir de um determinado padrão. Então, isso mostra que se nós não usarmos bem a nossa mente, ou seja, se nós não usarmos a vida moral, a gente Uhum. vai se comportar, né, semelhante aos animais, ou É. seja, dando respostas automáticas, instintivas, e não Instintivas, né? elaboradas, pensadas, raciocinadas, entende? Uau, com certeza. É. E ainda falando assim sobre esse campo eletromagnético, se você Uhum, puder comentar assim sobre a relação, né? Porque a gente tem o pensamento, tudo começa num pensamento. uhum, Só que somente pensar positivo não é o suficiente para a gente fazer a mudança. Por exemplo, se eu não. ficar assim, eu sou saudável, eu sou saudável, não, não vai adiantar, eu não vou me tornar uma pessoa saudável fazendo escolhas conscientes, né? E o pensamento é um começo, mas qual é o ingrediente que está faltando ali para você realmente poder criar o campo eletromagnético, né? Uhum, É o nosso, eu vou até adiantar assim, é o nosso órgão mais lindo, né? Nossa conexão com a centelha uhum, divina. uhum, E é o órgão onde não existe câncer, né? A gente tem câncer em diversos outros órgãos, mas o coração, estou falando do uhum. coração, Sim. ele realmente é sagrado e a gente sente a partir do coração, a gente não sente a partir do mental. Então, se você como que a gente faz esse link entre o pensamento e o sentir para de fato poder magnetizar e trazer essa mudança no nível celular, de reprogramar? Então, Karina, isso é fruto também de uma nova corrente científica que chama essa relação de coerência cardíaca. O Uau, que que é incrível. a coerência cardíaca? Qualquer interessado e der um search, né, uma busca, Uhum. vai sobre coerência cardíaca, vai encontrar várias matérias. O que que é isso? É basicamente o que você acabou de dizer para nós. Por quê? O que eu penso, né, o que eu desejo, precisa ser sentido. Se ele Uhum. não for sentido, ele não é elaborado, ele não é consolidado fisicamente. Por que Olha. que as pessoas começam uma coisa e param assim imediatamente? Porque não constroem, né, essa estruturação em si a partir do sentimento. Uhum. Primeiro, você organiza a sua ideia dentro daquilo que você realmente deseja. E, segundo, você vai abastecendo, alimentando, né, psiquicamente o que é para você esse norte, esse caminho, aonde você quer chegar. E aí tem que ter a concordância desse órgão que você Uhum. acabou de mencionar, que é o coração. É a representatividade, né? A gente pode dizer assim que é o quarto íntimo das nossas emoções. E ali, uma vez Adorei esse termo, é o sentido, quarto íntimo. íntimo Olha, das amei. nossas emoções, exatamente. E é aí que você vai construindo a sua base, a sua convicção, e isso vai transformando em aprendizado real. Porque se você não tiver a coerência ou o consentimento das suas emoções, o que você pensa, logo, logo, ele é descartado, ele Uhum. jogado para fora, eliminado. Então, Eliminado. você, mais do que pensar, como você falou, mais do que ficar repetindo palavras, eu preciso entender e Uhum. sentir para que isso verdadeiramente se realize. Então, Incrível. quando eu sinto, aí eu crio uma linguagem no meu organismo, uma linguagem a nível proteico, que vai dizer assim para minhas células: tá vendo como é possível, né, você se comportar de uma maneira diferente?
completamente oposto de eu simplesmente pensar, não, eu quero ser bom, eu quero emagrecer, eu Uhum. quero fazer isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser Eu igual quero ser mais fulano, organizada, eu vou ser mais eu quero proativa, né, não é. exatamente. Então você tem que tornar esse pensamento em algo que você mesmo acredite e você mesmo sinta. Então, isso é verdadeiramente muito importante. O sentir realmente atrai, né. Eu falo isso muito assim, nos meus atendimentos, né, eu uso o termo, assim, consistência energética, de como o nosso Exatamente. pensar, o nosso sentir e o nosso agir precisa estar em consistência, né. Muitas vezes a gente Exatamente. pensa, sente outra coisa e age completamente diferente. Vai chegar uma hora que vai dar Completamente. choque, dar tilt. É um Exatamente. cria um nó, né. E como a gente Einstein já falou, né, a energia ela não se destrói, né, ela se transforma. Se transforma. Ela sofre Então transmutações. transmuta. Então se a gente Exato. teve uma emoção, ela não foi processada, ela não foi digerida, e para processar, digerir, dissolver aquele nó energético, a gente precisa sentir, não precisa sair da dimensão mental, da dimensão Exatamente. racional, né, e ir para o coração, que é Quer ver? Quer ver um outro exemplo, Karina? Quando a pessoa é auto-vitimista, ou seja, quando ela uhum, acredita que ela é digna de pena de todos, que uhum, tudo o que acontece com ela dá errado, tudo que ela tenta não dá certo. Esse processo dela de se auto-intitular ou se auto-identificar como vítima de tudo e de todos, ele é um processo que, além de extremamente destrutivo, uhum. cria toda um eflúvio, né, de substâncias orgânicas de alta toxicidade. Uau! Então, Que o corpo para produz mesmo, que né, o corpo, o próprio corpo produz, uau. exatamente. E aí, e também é uma retroalimentação. A pessoa, ela, quanto mais alguém chega para ela e diz, não, fulano, não pensa assim, não, você está fazendo mal. Ela repele, ela rechaça e ela busca aquelas pessoas que falam, coitadinho, realmente, a vida é muito difícil, você sofre muito. Então, essa retroalimentação, para que ela seja transformada, ela precisa direcionar o pensamento dela para outras ideias, outras percepções e ressignificar tudo isso. Uhum. Então, é uma mudança muito significativa que Uau. precisa ser feita e que não é Sim. de uma hora para outra e que também a pessoa tem que ter consciência que não vai conseguir de imediato. O Uhum. primeiro passo que ela precisa dar é esse reconhecimento, ou seja, olhar para dentro de si, se auto-identificar, né, se Sim. autoconhecer e ver o que ela realmente precisa estar fazendo de maneira a dar todo um novo sentido para o Presente, seu né, para ela pensamento. Exato, construir exatamente. essas novas redes neurais, né. Exatamente. Esse exemplo que você deu, né, do vitimismo, eu acho, assim, que é um dos lugares mais perigosos que a gente pode se colocar, né. Eu vejo, assim, como 2 caminhos. A gente não tem controle nenhum do que acontece no mundo externo, não temos. É a Uhum, impermanência da vida, vai ser assim para todos nós, né, uhum, encarnados no planeta Terra. Então, quando acontece alguma coisa, assim, eu enxergo assim, como se você tivesse 2 caminhos. Um, seguir o caminho da vítima, do vitimismo, o outro uhum, é assumir o caminho da autorresponsabilidade, né. Eu sou autorresponsável, então eu vou aprender a fazer novas escolhas, né, escolhas através de pensamento, escolha para parar de reclamar, porque reclamar, o que que a gente está fazendo? Reclamando, você está trazendo, você uhum. está atraindo aquilo. Então, Exato. uma coisa que você vê, acontece muito, né, acontece algo ruim, a pessoa ela quer contar aquilo para todo mundo. Aí quando chega uma outra, ai, mas e ela fica ali remoendo e conta eu já tive nesse lugar, e é horrível, parece que você Uhum, vai atraindo aquilo. Você, de fato, você está reclamando, você está clamando aquilo de volta para você. Então, às vezes,
um comportamento, né, para estar consciente, implementar é parar de reclamar. Faça o teste, né? Se propõe a ficar 10 dias sem reclamar. Coloca um alarme no telefone, lembrete, conversa com pessoas próximas, né, enfim, que moram com você, ou com, às vezes a pessoa trabalha com alguém e fala, olha, se eu estiver reclamando de alguma coisa, você me chama atenção. Para ela poder, aos pouquinhos, né, ir se conscientizando e modificando aquela forma de viver, aquela forma de ser, mas o primeiro passo tem que trazer para o nível de consciência, né, e Exatamente. utilizar ajuda, enfim. Eu, por exemplo, eu tenho no meu alarme, eu tenho alarmes ao longo do dia que fala pausa para você respirar. Eu Uhum. tento estar em estado de presença, nem sempre é possível, às vezes, assim, e eu me percebo quando eu estou entrando ali no automático, mas eu tenho um dispositivo, toco um alarmezinho ali, respira. Isso é meu lembrete, fique em presença, né? E você Lembra? sabe Faz a pausa, que respira. e você sabe que a tecnologia ela anda de mão dada com esse desenvolvimento das nossas potencialidades, né? Esses smartwatch, eles têm vários mecanismos de despertar, que é o momento de você dar uma pausa, de você fazer aí, né, uma Uhum, meditação, de você ter um momento de relaxamento, da mesma maneira que ele indica, né, o tempo que você está muito tempo com certeza. estagnado. É, com Então é a certeza. tecnologia, né, trabalhando a favor da gente. A favor, a gente utilizar a favor, né? Porque tem gente que, às vezes, você vai para uma outra polaridade, você critica, nossa, essa tecnologia, assim, porque a rede social realmente vicia, né? Exato. Mas é você usar isso a seu favor, saber usar essa tecnologia, porque a tecnologia, né, do lugar de onde ela vem, assim, o que eu escuto, estudo, é que ela é muito mais avançada. A gente não consegue nem Muito mais. imaginar a tecnologia. Muito Então, mais. vamos fazer as pazes com a tecnologia e andar, como você falou, de mãos dadas, né? Vamos andar junto com a tecnologia, de uma forma Exato. consciente. E Marcelo, assim, o que que você, assim, com a sua experiência, com os atendimentos que você já fez, com tudo que você já acompanhou, já viu, o que que você acha, assim, que talvez né, é um conjunto de práticas efetivas que podem ser Uhum. implementadas no cotidiano de uma pessoa, no dia a dia, às vezes alguém assim, nossa, por onde eu começo para não ficar também ali sobrecarregado, né? Tanta coisa, Uhum. um conjunto, né? Que a pessoa poderia meio que estar ali uma maletinha de ferramentas, de ideias que possam ser implementadas no dia a dia. Assim, se você puder compartilhar. Claro, isso é muito importante, porque a gente, né, dentro do espiritismo, por exemplo, a gente tem não só, como você falou, essa questão do atendimento fraterno, como também a gente possibilita uma série, né, de estudos que nos dão assim uma clareza muito grande daquilo que a gente necessita. Por exemplo, a gente tem mais de 33 anos, estamos indo esse ano para o 34º ano, Uau, encontros espíritas sobre medicina espiritual. Então, a incrível. gente, lá no Centro Espírita Leão Denis, estuda há mais de 34 anos medicina espiritual. E o que que esses ensinos nos ajudam, né? Primeiro, a identificar a nossa própria essência, né? O que nós somos. Se nós Uhum, somos, né, um ser muito mais complexo do que esse conjunto de células e de sistemas e órgãos, nós temos por trás de tudo isso, né, um elemento pensante que conduz, que direciona. A gente precisa primeiro entender. Então, assim, o uhum, primeiro passo que eu sempre dou para qualquer pessoa, cara, é que ela busque o conhecimento da sua origem, partindo do princípio que o universo tem uma inteligência suprema, tem um uhum, criador, tem um organizador das forças, das leis, e que nos oferece tudo isso como instrumento do nosso desenvolvimento. Enquanto eu não me dedico a entender isso, eu não consigo compreender
justamente a Uhum. finalidade da criação. Por que que eu fui criado? O que que eu estou Sim. fazendo aqui? Que é muito Uhum. comum a gente ouvir as pessoas, né? O que que eu Sim. estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada. Ah, eu não gosto da família que eu tenho, não gosto do trabalho que eu tenho, não sei o que que eu faço nessa vida. Ou seja, pessoas, né, que a gente chama, né, vidas vazias. É. Então, o primeiro aspecto fundamental é esse entendimento da sua própria essência, né, da criação, de onde nós viemos, qual o nosso propósito e qual a nossa destinação. Sim. Isso te ajuda a ter uma visão. Eu costumo dizer que fé é você ter uma visão ampla, clara, das possibilidades. Toda vez que eu paro para pensar assim, a fé é uma coisa que não se explica. Claro que a fé se explica. O que não Uhum. se explica é a fé cega. A fé cega ela não tem explicação, ela não tem nenhum tipo de racionalismo nisso. E a fé lógica é a fé que te dá a compreensão dos seus passos, daquilo que você precisa fazer. Então, Incrível. assim, partindo do conhecimento de si mesmo, da sua origem, partindo dessa visão lógica, consciente, você então estabelece para você um plano de metas do que você verdadeiramente quer alcançar, partindo das consequências, né, das resultantes das experiências da sua vida. Mesmo que você não lembre, ou não acredite, ou Uhum. não se dê conta que já tem toda uma bagagem de experiências de vidas passadas, mas você, observando a sua presente existência, você já vai ver inúmeras coisas que você fez, atitudes, posturas que trouxeram efeitos consequências assim funestas, Uhum. difíceis, causaram muita dor, muito sofrimento. Então, sempre que a gente faz, né, uma conversa fraterna, um atendimento fraterno, a gente orienta as pessoas a identificarem esses, podemos dizer assim, esses fatos geradores, né? Uhum. É, eu tenho vivo assim angustiado. Aí você pergunta para a pessoa assim: você perdoa fácil? Claro que não. Como que eu vou perdoar alguém que me fez Olha, algo? nossa, Eu olha falei: só, olha aí, ó, carregando, olha esse olha, nó olha, emocional. exatamente isso, Karina. O nó Uau. energético, o nó Uhum. emocional que Uhum. você gera, que você Uhum. cria e que repercute aonde? No seu físico, nesse quarto Total, íntimo das suas emoções, que é o coração. Então, total. assim, muitas pessoas, né? Ah, eu sinto muita dor no peito. Você, numa simples conversa, você identifica facilmente que são pessoas que ressentem muito facilmente, se Uhum. melindram muito facilmente, se Sim. magoam com muita facilidade. Então, mudar isso é você verdadeiramente olhar para esses fatos geradores e pensar assim, cara, eu preciso modificar as minhas Uhum. atitudes para obter resultados diferentes. E Sim. aí você tem inúmeros exemplos, inúmeros casos de pessoas que adotaram estilo de vida, forma de vida completamente diferente das que adotaram, né? Então você vê é, é, exemplos de pessoas executivas que viviam uma vida intensa, não tinham tempo para si, né? E tiveram que ficar durante um determinado período, sofreram um infarto, um ataque cardíaco, Olha. ficaram um Uhum. tempo hospitalizadas para repensar, para ressignificar, para mudar a sua vida. Ou seja, às vezes a gente espera a dor nos tocar de uma maneira É. tão intensa, Karina, para que a gente possa estar pensando de uma maneira diferente É. e adotando comportamentos diferentes. Nossa, totalmente assim. E isso é até uma crença coletiva, né, de que a gente tem que Uhum. aprender através do sofrimento. Não, a gente pode E aprender não, através do amor, totalmente, exatamente. né. Eu estava totalmente quando eu morava em Nova York, trabalhando lá minhas 15, 16 horas no mercado financeiro, vivendo no piloto automático. Eu não era infeliz, eu até contei isso no episódio onde eu me apresentei, que falou lá, Uhum. prazer, aqui é a Karina, contei esse processo e o meu gatilho ali, né, não foi uma Uhum. doença,
Mas eu tive um acidente de esqui que me colocou ali alguns meses sem poder botar o pé no Ó, chão, quietinha em casa, sentadinha, e muito tempo de reflexão. E a partir dali eu falo, o acidente de esqui que mudou a minha vida, é, totalmente, exatamente. né? E uma pergunta, eu acho que é um exercício até interessante de fazer, e eu vou estar fazendo isso, e eu Uhum, estou lembrando desse exercício porque eu vou estar fazendo ele, né, refazendo aqui nos próximos dias, eu uhum. adoro escrever, fazer a escrita livre, né? Eles chamam aqui nos Estados Unidos de journaling. Então, é Journaling. você ter um caderno mesmo e escrever, assim, livremente. Ou você pode ter perguntas ali, reflexões para você trazer, e acho que uma pergunta para a pessoa responder escrevendo, porque quando a gente escreve, a gente tira da dimensão mental e traz Uhum. aqui para a matéria. Se Quem eu materializa o sou? pensamento. Exatamente, tem um processo ali energético Uhum. fazendo isso. Então você precisa escrever quem eu sou. Quem eu sou? É bem Perfeito. complexo, né? E vai realmente ele É, trazer, vai abrir uma caixinha de Pandora ali, né? Pode ser um isso é o que a caminho. gente, isso é o que a gente chama de alimentação psíquica. Alimentação psíquica é o que eu consumo em termos de alimento psíquico e o que eu forneço, ou seja, o que eu devolvo em termos de digestão dessa alimentação psíquica. Então, Uhum, esse exercício que você trouxe, que é fabuloso, de você materializar seu pensamento, ele é uma forma de você colocar o seu pensamento, né, em movimento, em atividade, redirecionando ele, ou uhum, seja, tirando ele das suas percepções mais sofridas, mais dolorosas, mais tenebrosas e dando um sentido diferente. uhum. Então, o que você lê, o que você assiste em termos, né, de mídia, ah, Consumo, nossa, de o que uhum. você consome em termos de mídia e o que você estabelece em termos de relações sociais, né? Uhum. O tipo de relacionamento que você estabelece. Existem aquelas relações que são nocivas, que as pessoas se Super. encontram só para falar mal das outras, só para Nossa, criticar horrível, né? governo, ou só para falar ver as coisas todas de uma maneira cinzenta, lúgubre. Então, assim, tudo isso a gente chama de alimentação psíquica, ou seja, o Uhum. que eu estou fazendo do meu campo mental, das minhas potencialidades, do meu pensamento, da forma como eu devo reorientá-lo, disciplinando a ter uma visão muito mais plena. Isso a gente alcança com exercício, a gente alcança se propondo verdadeiramente a fazer, se disciplinando, perseverando, não Uhum. se deixando abater né, nos primeiros desânimos que Sim. certamente irão acontecer, né, porque também existem outras influências, né, mentais de terceiros que não Nossa, com querem certeza. que você chegue naquele objetivo. Então tudo isso é muito importante, Karina. Super. Tem toda uma guerra espiritual por trás, né? Mas aí vai ser um Toda uma outro luta. episódio Esse é um pra outro gente episódio. que vai dar o que falar. E outro Exato. também, quero falar depois também sobre medicina espiritual, né? Porque é tudo Com certeza. relacionado. Então, nossa, foi Médico muito. Jesus. Oh, Médico esse Jesus. daí é. Meu livro está chegando, hein? Porque eu ganhei de vocês o CD e agora já não tem Isso. mais tocador de CD no carro, então eu quero o livro físico. Que Tá maravilha. chegando em breve. Eu quero te agradecer imensamente, Marcelo, pelo seu Imagina. compartilhamento, sua presença aqui, sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo. E eu vou querer fazer outros episódios, tá? Trazendo você aqui novamente no Musculatura Com Espiritual, certeza. para a gente poder compartilhar essa luz, né? Com as pessoas e expandir mais ainda essa rede de amor, de conexão, de sabedoria, de leveza, e é muito importante, acredito, Foi, nesse novo mundo. foi uma imensa alegria participar desse primeiro programa com você e sempre à disposição quando você quiser, precisar. Vai ser uma nova alegria que vai se renovar quando pudermos estar juntos de novo. Oba, 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 muito, muito bom.
Deixo aqui um beijo enorme para você. Sintam-se todos abraçados e nos vemos em breve. Até a Obrigada, próxima. Marcela. Até a próxima. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau.